Olá, aqui é Leone Menezes e agora nós vamos falar sobre as linhas guias. As linhas guias, elas vão nos auxiliar quando nós precisamos alinhar um objeto, seja a outro objeto ou a uma linha guia. Além de alinhar, ela vai permitir criar, digamos, projetos para nos auxiliar durante o desenvolvimento de um trabalho. As linhas guias, elas vão nos permitir alinhar um objeto a outro, e para você puxar uma linha guia, você pode vir aqui na régua, basta você fazer aquele processo já conhecido do clica, segura e arrasta. Então você clica, segura, arrasta e posiciona no local onde você quer que essa linha guia fique. Ao chegar nesse ponto, basta você soltar o mouse, que é criada aqui uma linha guia para você. Você acabou de criar aqui uma linha guia horizontal. Para você criar uma linha guia vertical, basta você vir aqui na régua vertical, repetir o processo, clica, segura e arrasta, e posicionar no local desejado. E basta você soltar que você criou essa linha guia. Para você manipular essa linha guia, você pode clicar, você pode tanto clicar, segurar e arrastar para reposicionar essa linha guia a um local desejado. A linha guia vai funcionar como trabalhar com um objeto dentro do CorelDRAW. Você pode tanto posicionar, excluir, rotacionar. Você pode fazer todas essas funções também com uma linha guia. Se eu clicar aqui sobre ela, observe que ela está selecionada. E se eu der mais um clique, observe aqui que vai aparecer as alças para rotacionar essa linha guia. Então, eu posso clicar sobre essa alça e rotacionar essa linha guia e deixar ela ali no ângulo desejado. Além de rotacionar, observe que esse é o ponto de referência. Então, eu posso mudar esse ponto de referência e a linha guia vai rotacionar a partir desse ponto de referência. Você pode fazer isso tanto na linha guia horizontal como também na vertical. E caso você queira deletar uma linha guia, basta selecioná-la. Observe que a linha guia é azul, e quando você clica sobre ela, que seleciona essa linha guia, ela fica vermelha. Então basta você apertar a tecla Delete que você consegue deletar essa linha guia. Vamos puxar outra linha guia aqui na horizontal e vamos criar aqui um objeto. Aqui, quando você cria um objeto e você tenta posicionar esse objeto, vamos até voltar aqui, vou desativar a opção aqui diretriz. Por padrão, normalmente essa função aqui vem desabilitada, então eu vou desabilitá-la. E aqui, quando você tenta posicionar, observe que as linhas guias aqui não te ajudam a posicionar esse objeto. Isso acontece exatamente porque aqui a opção de diretrizes ela está desativada. Então basta você ativar essa opção, que ela vai te auxiliar a alinhar objetos, tanto a linha guias como também as diretrizes ali do documento. Então agora, quando você posicionar esse objeto próximo à linha guia, observe que ele vai puxar. Então, quando você estiver posicionando esse objeto, observe que ele vai puxar esse objeto à linha guia e vai facilitar para você alinhar objetos a essas linhas guias. Bom, deletando aqui, essas linhas guias, elas são usadas também para alinhar e também para criar projetos. Por exemplo, aqui se nós estivéssemos criando um projeto de um bloco. Vamos criar aqui uma estrutura. Vamos criar aqui uma estrutura mais ou menos proporcional a um tamanho 10 por 15. Bom, aqui na primeira parte aqui nós teríamos um cabeçalho. Vamos deixar aqui uma outra parte aqui para alguma outra informação. E aqui abaixo nós teríamos as linhas onde as pessoas preencheriam ali
as informações. Então, vamos supor que nós teríamos que deixar essas linhas com 1 centímetro de margem. Então, eu vou vir aqui selecionar aqui a opção de retângulo, eu vou criar um objeto aqui de qualquer tamanho, e aqui na barra de propriedades eu vou deixar ela aqui com 1 centímetro ou 10 milímetros. Vamos voltar aqui para a ferramenta seleção e eu vou posicionar essa linha guia. Então, para criar essas linhas com 1 centímetro, nós podemos simplesmente clicar, eu vou clicar, segurar, vou arrastar e posicionar essa linha no final desse quadrado, vou clicar com o lado direito do mouse, mantendo o lado esquerdo segurado, então cliquei com o lado direito, observe que apareceu um sinalzinho ali de mais. Então, ao soltar, o CorelDRAW vai criar uma cópia dessa linha guia aqui para mim. E agora, se você lembrar da nossa aula anterior, nós falamos do atalho Ctrl R. O Ctrl R ele vai repetir a última ação criada. Então, com essa linha guia selecionada, eu posso segurar o Ctrl e apertando a tecla R, que o CorelDRAW vai repetindo a última ação que eu fiz. Então, eu tenho aqui diversas linhas com 1 centímetro, sem precisar de ficar ali medindo. Então, aqui agora é só você ir passando as linhas aqui. Então, vou clicar e criar uma linha. Vou repetir aquele processo, clicar, segurar, arrastar com o lado esquerdo segurado e com clique do lado direito, eu faço uma cópia. Então, observe que ele está todo alinhado aqui. E agora nós podemos usar o Ctrl R para repetir aquela última ação. Nós podemos fechar essa parte do bloco. Podemos criar uma outra linha aqui para dividir. E podemos fechá-la aqui. Aqui nós vamos usar a ferramenta retângulo para criar essa parte do retângulo. Aqui nós temos o projeto do bloco que eu criei ali de uma forma rápida, utilizando tanto a linha guia como também a opção ali de repetir a última ação. E se eu selecionar uma linha guia, apertar a tecla Ctrl A, eu consigo selecionar todas as linhas guias de uma vez só. E apertar a tecla Delete, nós temos aqui o modelo do nosso bloco criado aqui de forma rápida. Existem outros processos para chegar a esse resultado final, mas aí vai depender do que você estiver fazendo para você escolher qual é a forma melhor para você, qual a forma melhor e a forma mais rápida para você chegar a esse resultado final. Bom, aqui nós temos esse bloco e eu vou excluir esse bloco para nós falarmos de uma outra função importante da linha guia. Deixa eu criar aqui algumas opções aqui para me te explicar melhor esse processo. Vou usar a linha guia aqui para me auxiliar. Vou deixar aqui com 5 e esse conteúdo. Essa forma aqui seria mais ou menos como que nós vamos tanto criar como finalizar um projeto. Por exemplo, quando você for criar um projeto, nós vamos precisar de algumas margens. Essas margens elas vão ser úteis quando for dar um acabamento nesse trabalho final, ali para não ter nenhum tipo de erro, porque a pessoa quando vai dar esse acabamento ali na guilhotina, ela lida com uma quantidade muito grande de folhas ao mesmo tempo, então ela não consegue ali controlar todas essas folhas de forma exata. Então aqui quando nós formos criar os nossos trabalhos, nós vamos criar uma margem de segurança, que normalmente aqui vai variar aí de 4, 5, 1 milímetro, 1 centímetro, melhor dizendo, e vai depender ali do que você estiver fazendo, do tamanho do documento que você estiver fazendo. Por exemplo, um cartão de visita, você não vai deixar lá 1 centímetro de margem, porque é um objeto pequeno e ele vai
comer muito ali espaço para você, e você vai ficar com pouco espaço para trabalhar. Então, você vai trabalhar aí com 4 ou 5 milímetros no cartão de visita, e se for um trabalho maior, você pode deixar um espaçamento maior. Essa área de segurança, deixa eu deixar ela aqui verde, ela vai ser útil tanto para deixar o nosso design mais bonito, porque o conteúdo ele não vai ficar aqui na bordinha feio, você vai ter uma margem em volta de todo o cartão, e isso vai dar um resultado final mais bonito no seu trabalho. E além de ter uma margem aqui de segurança quando a pessoa for dar o acabamento e fazer o corte. Por exemplo, aqui nós temos a opção aqui de sangria, deixa eu deixar ela aqui com uma outra cor. A sangria, ela vai ser, quando a pessoa for dar o acabamento, ela vai ser cortada. Então, ela vai ser tirada fora e vai ficar a margem de segurança e o conteúdo. Porém, quando a pessoa for dar esse acabamento, como ela lida com muitas folhas ao mesmo tempo, ela pode errar tanto para fora como para dentro. Se você não deixar essa margem e o seu conteúdo estiver bem aqui próximo, deixa eu deixar ele aqui branco, ele estiver próximo aqui, todo o seu conteúdo, quando a pessoa for dar um acabamento, ela pode cortar o seu conteúdo e o resultado final ali vai ser ruim, porque você vai ter parte do seu conteúdo cortado. Então você deixa essa margem de segurança, deixando essa margem de segurança você não vai ter esse problema. Da mesma forma, se nós colocarmos aqui todo esse conteúdo aqui verde, vamos tirar aqui a sangria, nós temos a margem de segurança, mas nós não temos a sangria. Se a pessoa que estiver cortando, ela cortar para dentro, beleza, tudo ótimo, você tem a margem de segurança, não tem problema nenhum. Porém, se a pessoa cortar um pouquinho para fora, o seu trabalho ele vai ficar com uma margem branca ali do lado de fora. Isso vai deixar o seu trabalho feio. Por isso que nós usamos essa sangria, aqui para caso, vamos passar aqui para verde, caso a pessoa erre para dentro ou erre para fora, nós não vamos ter nenhum problema. Então, por isso que nós vamos deixar tanto a margem de segurança e a margem ali de sangria quando você for finalizar esse arquivo. Vamos abrir aqui um arquivo. Para você deixar essa margem, eu vou criar aqui um novo documento. Eu vou dar um duplo clique sobre a ferramenta retângulo, que ele vai abrir ali um retângulo na página inteira para mim. Para você deixar essa margem, você tem duas opções. Você pode, por exemplo, aqui nós vamos trabalhar com o tamanho de A4, vamos deixar aqui uma margem de 7 milímetros. Então, eu vou colocar aqui na barra de propriedades, eu vou alterar os tamanhos aqui para 7 milímetros desse quadradinho aqui. Eu vou usar esse quadradinho para me auxiliar a acrescentar essas medidas. Aqui normalmente você não usa essas réguas para fazer medidas, normalmente você utiliza de retângulos auxiliares para te ajudar a criar uma margem ali, por exemplo. Aqui se você for dar zoom aqui e ficar tentando criar aqui 5, 6, 7, isso vai te gastar ali muito tempo e você não vai conseguir um trabalho preciso. Então você usa objetos de tamanhos ali de acordo com a sua necessidade para te ajudar a chegar ali um resultado final. Aqui nós temos então esse quadradinho e nós vamos utilizar outros atalhos que nós aprendemos nas aulas anteriores, para você ver como esses atalhos nos ajudam aí no desenvolvimento dos nossos trabalhos. Então eu vou selecionar esse quadradinho, vou segurar o Shift, então eu vou alinhar o quadradinho em relação a esse quadrado, esse retângulo da página inteira. Observe então que nós selecionamos dois objetos. Eu vou utilizar o atalho T, você lembra para que serve o atalho T? Alinhar à esquerda. E aqui nós temos o nosso quadradinho de 7 milímetros. Deixa eu apagar essa linha guia. Nós temos o quadradinho de 7 milímetros, que é a margem que nós precisamos deixar. E agora basta nós usarmos aqui a linha guia, as linhas guias para deixar tanto aqui a margem de segurança que nós precisamos para desenvolver os nossos trabalhos,
E nós podemos também colocar uma linha guia aqui na borda para nos auxiliar quando nós precisarmos de alinhar algum objeto. Utilizando aqui o F4, nós conseguimos ver aqui como está ficando as nossas configurações. Novamente, eu vou selecionar o quadradinho, segurar o Shift em relação ao retângulo, vou apertar o B e o R. Se você estudou a aula anterior, você sabe para que significa esses dois atalhos. E nós conseguimos alinhar aqui o nosso objeto aqui, auxiliador, para puxar as linhas guias e vamos repetir o processo que nós fizemos do outro lado. E agora, terminado essas tarefas que nós fizemos, nós podemos excluir esse objeto que nós não precisamos dele mais. Ele já foi útil aqui a chegar ao nosso objetivo final. Então, aqui nós já temos a nossa área de conteúdo e a nossa área aqui de segurança. Aqui você pode trabalhar o conteúdo dentro dessa área e, logicamente, você também pode trabalhar essa área de segurança, porém você não pode colocar um conteúdo aqui. E também deixando essa margem, o seu trabalho vai ficar mais bonito. E aqui nós temos um projeto que nós criamos utilizando as linhas guias. Se nós fizermos aqui um projeto um pouco mais complicado, digamos assim, nós podemos criar aqui, por exemplo, um projeto de um folder de 2 dobras ou 3 partes ali. Então vamos aqui, eu vou usar essas linhas guias, vamos dar um zoom aqui um pouco mais na parte para cima, que vai ficar ali mais fácil para mim selecionar essas linhas guias. Então vou clicar, segurar, arrastar e utilizar o atalho do lado direito do mouse para fazer uma cópia. E vou utilizar aqui o atalho Ctrl R para repetir essa linha guia, essa é a última ação que eu fiz. No caso, a última ação foi a cópia da linha guia, então ele vai repetir a cópia que eu tinha feito. Então, eu vou selecionar essas linhas guias na parte de cima para que eu possa alinhá-las para que elas fiquem com a mesma medida de cada lado. Aqui eu vou utilizar até uma função que nós ainda não vimos em detalhes, mas não se atente a isso, depois nós vamos ver essa opção aqui de alinhar e distribuir. Bom, agora eu tenho aqui essas linhas, deixa eu voltar aqui e selecionar a opção de diretrizes, que o CorelDRAW vai facilitar para mim alinhar esses objetos. Eu vou fazer uma cópia e utilizar novamente o atalho Ctrl R para repetir. Então observe aqui que todas as partes estão de tamanhos iguais. Então, da mesma forma que nós temos aqui essa margem de segurança, nós temos também que colocar essa margem aqui. Nesse ponto não vai ter um corte, mas ele vai ter uma dobra. Então, essa dobra ela pode variar um pouquinho mais para um lado ou para o outro. Então, é interessante nós acrescentarmos essa mesma margem de segurança, tanto na área de corte, como também na área de dobra. E é importante também para que tenha a mesma margem, tanto aqui e de um lado e do outro. Isso vai deixar o trabalho ali mais bonito. Então, como aqui nós temos uma margem de 7 milímetros, observe aqui que nós temos essa margem de 7 milímetros, nós vamos ter que deixar aqui uma margem também de 7 milímetros de cada lado. Então, ao invés de puxar a linha guia aqui, reposicionar e puxar a linha guia novamente, nós podemos deixar aqui de 14 milímetros e posicionar esse objeto ao meio. Observe que eu cliquei aqui no xizinho, que indica o meio desse objeto, e posicionei ele aqui na minha guia, então quer dizer que tem aqui, quer dizer que tem 7 milímetros para cada lado. Então agora basta eu puxar as linhas guias. Vamos repetir o processo, eu vou clicar no X, que é o meio do retângulo. Observe que ele me informou ali que eu estou no meio da linha guia, então eu solto e novamente eu puxo as linhas guias.
Observe aqui que a opção de diretrizes está marcada. Se ela não tivesse, eu não conseguiria fazer esses alinhamentos com essa facilidade que eu estou fazendo. Então agora eu posso deletar esse retângulo aqui que me auxiliou. E aqui nós temos o nosso projeto de um folder de 3 partes todo feito. Agora eu posso desenvolver todo o conteúdo nessas 3 partes aqui, nessas 3 colunas, e criar e finalizar o meu trabalho. E aqui eu vou ter toda a segurança das margens de segurança que eu tenho, tanto a margem de corte, como também a margem aqui de dobra. Tem a opção de você criá-las dessa forma, e tem também uma opção de você criá-las de forma automática, porém elas não vão funcionar perfeitamente da forma que você precisa. Eu vou clicar em uma linha guia, vou utilizar o atalho Ctrl A para selecionar todas e vou deletar essas linhas guias. Para você criar essas linhas guias de forma automática, você pode dar um duplo clique sobre a régua. Nessa janela de opções, nós vamos clicar aqui na setinha de linhas guias e vamos aqui em pré-definições. E aqui em pré-definições você consegue criar algumas opções aqui de linhas guias. Por exemplo, você pode criar aqui com margem de 1 centímetro. Se você selecionar essa opção e clicar aqui em aplicar definições, observe que o CorelDRAW vai criar essa margem de 1 centímetro para você. Você pode selecionar aqui a margem de sangramento, aplicar, e ele vai aplicando essas opções que nós temos aqui no trabalho que nós estivemos fazendo. Você pode dar um OK, que você vai ter essas linhas guias aqui. Da mesma forma, você pode clicar e movimentá-las de acordo ali com a sua necessidade. Aqui vai dar alguma opção dizendo que você está modificando essas pré-definições. Caso você queira, basta você dar um OK, e caso você não queira alterar, basta você cancelar. Voltando aqui nas pré-definições, vamos desativar essas opções. Nós temos aqui também as pré-definições do usuário. Então aqui você pode definir algumas configurações que você quer. Por exemplo, nós podemos selecionar aqui a margem. Como nós tínhamos deixado uma margem de 7 milímetros naquele projeto que nós tínhamos feito, vamos deixar aqui 7 milímetros. Com a opção aqui de espelhar margem, se você tirar a seleção, você consegue alterar, deixar uma margem diferente da outra. Se você selecionar aqui a opção de espelhar margem, ele vai repetir a opção aqui tanto de esquerda para direita e superior e inferior. Bom, aqui margens criadas. Se você clicar aqui em aplicar, ele já vai aplicar essa margem aqui de 7 milímetros. Nós ainda temos aqui a opção de acrescentar colunas. Nós tínhamos 3 colunas, nós tínhamos criado um projeto de um folder de 2 dobras e 3 partes, 3 colunas. Então nós podemos acrescentar aqui 3 colunas, e aqui é o distanciamento que você quer entre essas colunas. Por exemplo, se nós deixarmos aqui 7 e eu der um OK aqui, observe que ele ficou somente com uma margem aqui de 7 milímetros. E nós tínhamos criado aqui o projeto para ficar igual, 7 milímetros de um lado e 7 milímetros do outro. Se você deixar dessa forma, o que vai acontecer? Quando imprimir esse folder, vai ficar com uma margem de 7 milímetros desse lado. E aqui, como essa margem de 7 milímetros vai ser dividida em duas, nós vamos ter aqui uma dobra aqui. Então vai ficar 3,5 milímetros para um lado e 3,5 milímetros para o outro. Então aqui vai ficar uma margem grande e aqui vai ficar uma margem pequena. Isso vai ficar, visualmente, vai ficar feio. Então é interessante você manter a mesma margem de um lado, a mesma margem do outro lado aqui também. Então vamos voltar aqui, linhas guias, pré-definições, e ao invés de 7, vamos deixar aqui com 14. Eu vou dar um OK
E aqui agora nós vamos ter aqui ele com 14 e 7 para cada lado. Se eu puxar essa linha guia aqui, ele vai ficar no meio e aqui nós temos 7 milímetros para cada lado. Se você observar, o projeto ele não ficou todo definido daquela forma que nós tínhamos feito. Nós podemos voltar aqui na opção de linhas guias. Aqui nós vamos ter somente a opção de acrescentar uma grade. Se eu colocar aqui, ele vai deixar toda a tela quadriculada e não é isso que nós queremos. Porém, se nós voltarmos aqui em pré-definições do Corel, e nós marcarmos aqui margem de 1 centímetro e aplicar, ele vai desfazer as pré-definições do usuário e vai aplicar somente as pré-definições aqui do Corel. Então, você não consegue aplicar essas duas margens, essas duas pré-definições ao mesmo tempo. Então, você teria que vir aqui e fazer tanto as configurações do meio, aqui do meio, e também aqui do canto, e posteriormente, quando você for fechar o arquivo, fazer ali as configurações de sangria. Então, essas são as opções que nós temos aqui de linhas guias. Elas são utilizadas tanto para nos ajudar a alinhar, como também para criar os nossos projetos ali, para auxiliar no desenvolvimento dos nossos trabalhos. Aqui, se você observar também, uma linha guia, ela vai para todas as páginas desse documento. Observe aqui que em todas as páginas, as linhas guias estão posicionadas ali do mesmo canto. Isso vai auxiliar para a gente, por exemplo, se nós tivermos que posicionar um objeto nesse local, em todas as páginas nós vamos conseguir fazer essas configurações. Outra informação aqui, essas linhas guias, elas não são impressas, então aqui não importa se você tiver que diversas linhas guias, quando você for imprimir, elas não vão ser impressas no documento que você imprimir. Tem como você configurar para que elas sejam impressas, bem como também tem como você configurar para que cada página tenha linhas guias específicas em cada página. Isso aí nós vamos ver um pouco mais para frente, mas vamos nos ater aqui somente a essas funções nesse momento. Aqui, caso você não queira ver essas linhas guias, você pode vir em exibir e desmarcar a opção aqui de diretrizes e elas não vão aparecer mais para você. Caso você queira que volte a aparecer, basta voltar aqui e marcar a opção de diretrizes. Da mesma forma, a régua você pode selecionar aqui para ela não aparecer. Porém, aqui se você não marcar a régua, não tem como você puxar linhas guias também. Então, caso ela não esteja aparecendo para você, você pode vir aqui em exibir e selecionar a opção tanto de réguas como também de diretrizes. Bom, é isso. A linha guia é isso. É uma ferramenta muito importante para a gente. Vamos excluir essas linhas guias aqui e vamos falar sobre as guias de alinhamento. As linhas de alinhamento, elas vão nos facilitar alinhar um objeto em relação a outro. Com esses dois retângulos aqui criados, quando você for posicionar um objeto em relação ao outro, você tem que vir aqui primeiro em exibir e selecionar aqui a opção de linhas guias de alinhamento. Agora sim, ela vai começar a aparecer para você. Então, quando você for alinhar esse objeto, basta você ir posicionando esse objeto que as linhas guias vão aparecendo para você. Aqui elas estão numa cor bastante clara, nem acredito que não esteja aparecendo para você. Caso você queira mudar as cores dessas linhas guias de alinhamento, você pode vir aqui em janelas de encaixe, e selecionar aqui a opção de guias de alinhamento e dinâmica. Vai aparecer aqui a janela de encaixe, onde você pode escolher uma cor aqui que fique mais escura. Acredito agora aqui com o azul, vai ficar mais fácil para você ver. Observe que essas linhas guias elas vão nos auxiliar a alinhar tanto pela base, pelo meio dos objetos e também pelo topo.
Então, de acordo com o que você clica, você consegue posicionar um objeto tanto em alinhamento. Observe que aqui ele me dá uma informação da margem que eu estou criando ali de um objeto entre outro. Observe aqui que eu criei um outro objeto. Então, se eu for alinhar, observe que aqui ele vai me dar, nessa setinha dupla, a informação de que está no mesmo distanciamento entre outro objeto. Então, aqui nós temos o mesmo distanciamento nesse ponto e nesse outro ponto. Basicamente, a linha guia de alinhamento, ela vai nos permitir isso, alinhar um objeto em relação ao outro, pontos pré-definidos. Além aqui das linhas guias de alinhamento, vamos vir aqui em exibir, vamos desativar aqui as linhas guias de alinhamento e vamos selecionar aqui somente a opção de guia dinâmica para que nós não façamos confusão. Vamos criar aqui dois objetos novamente, vamos criar dois quadrados. Vamos dar um zoom aqui. E ele vai nos permitir também alinhar objetos um objeto em relação ao outro. Basta você clicar e posicionar ali, que ele vai te dando algumas informações de onde você está alinhando esse objeto. Porém, ele vai alinhar esse objeto em relação ao outro, levando em consideração o ponto onde você clicou. Então, se eu clicar e segurar nesse ponto, observe que, de acordo com o que eu posiciono o mouse, ele vai me dar informações de alinhamento referente a esse ponto. Se eu clicar no meio, observe que ele vai me mostrar linhas guias dinâmicas de alinhamento e eu consigo alinhar esse objeto mais facilmente a outro. Se eu observe aqui que eu alinhei esse retângulo ao centro desse outro retângulo facilmente aqui, sem usar nenhum atalho, utilizando aqui somente as opções aqui da guia dinâmica. Se eu selecionar esse quadrado em relação ao quadrado grande, utilizar o C e o E para fazer os alinhamentos, observe que ele está exatamente no meio. Então, o ponto que você seleciona é o ponto onde ele vai te dar referências para fazer esse alinhamento. Você vai conseguir fazer esse alinhamento tanto no centro, como também através aqui de ângulos que ele vai te dando essas opções. Bom, essas são as ferramentas de alinhamento. Aqui é importante que você vá e pratique principalmente aqui as linhas guias, onde que ela vai te permitir criar ali projetos e criar estruturas que vão te facilitar ali desenvolver os seus trabalhos. Essas duas outras opções aqui, você pode vir aqui em exibir e marcá-las aqui, que você vai ver ali como que elas funcionam de acordo com o que você vai trabalhando. Bom, é isso. Agora é com você. Até a nossa próxima aula.